A função do rim, principalmente, é a filtração e excreção de produtos do metabolismo, como, por exemplo, ureia, fosfatos, uratos e assim sucessivamente. Também é fundamental para a reabsorção de diversas substâncias importantes, como, por exemplo, a gente vai ver reabsorção de glicose, de algumas proteínas que, por alguma aventura, elas venham a estar presentes ali naquela urina. Ela é fundamental também para o equilíbrio hidroeletrolítico. Por exemplo, tem um animal que ele está passando por um processo, um processo de acidose, um processo de alcalose, e a urina ela vai ser muito importante para regular a excreção de bicarbonato ou de compostos ácidos na urina na tentativa de equilibrar. Como eu disse também, é fundamental no equilíbrio ácido básico, como eu já disse anteriormente, na excreção de bicarbonato e excreção de íons de hidrogênio, que seriam em casos de uma acidose. Então, tudo isso também serve para regular. Controle da pressão arterial, isso principalmente pelo hormônio antidiurético e também pelo controle da pressão sanguínea, que seria mais dado, o animal está com hipervolemia, ele está com aumento de pressão, então vamos aumentar a diurese na tentativa de fazer aquela pressão abaixar um pouco, o animal está impotência, então vamos liberar ADH na tentativa de reabsorver mais líquido e assim aumentar aquela volemia do animal. Os rins também são muito importantes na ativação da vitamina D, que vai ser um mecanismo que vai estar envolvendo ali aquela enzima 1-alfa-hidroxilase lá no rim. E também é muito fundamental para a produção de eritrócitos, porque o rim é um principal secretor de eritropoetina, que vai estar ali na medula óssea, estimulando a nova formação de eritrócitos, a eritropoietina. O rim, ele é dividido didaticamente em uma cortical, em que tem a predominância dos glomérulos, e temos a medular, em que é uma predominância de túbulos renais. Agora, qual é a função do rim, né, de maneira mais microscópica? Como é que funciona o néfron? O néfron, ele é a unidade funcional do rim. E de que ele é composto? Ele é composto do glomérulo, que vai ter vários vasos sanguíneos aqui nessa região, e por meio, como se fosse de anastomoses, vai formar o tufo glomerular, que vai ser essa região aqui, e por meio dela, por meio da pressão sanguínea, vai começar a ter um filtrado daquele sangue, que vai ser denominado de filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, ele passa por diversos processos de reabsorção, secreção e excreção nos túbulos renais, para que posteriormente possa compor aquilo que a gente chama é, de urina, aquilo que a gente denomina de urina. Então, eu vou explicar um pouquinho como funciona cada parte. Após passar aquele filtrado ultraglomerular ali na cápsula de Bowman ou na cápsula urinária, a urina, aquele composto que vai servir posteriormente para formar a urina, ele vem diretamente para o túbulo proximal, que fica logo imediatamente após aquele glomérulo. Nesse túbulo proximal, ele tem a importante função de reabsorver sódio, fluoreto, bicarbonato, íons de potássio, água, glicose e aminoácidos. E também é fundamental para a excreção de íons de hidrogênio, ácidos orgânicos e também diversas bases. É importante lembrar que nessa fase, as células tubulares renais, elas possuem como se fossem cíliozinhos, uma borda em espova, que vai aumentando a área de absorção, facilitando, então, que haja uma absorção melhor daquelas substâncias. E é importante a gente lembrar, eu coloquei aqui o asterisco, que para a glicose tem um limite de absorção, ou seja, não é toda a glicose que vai ser reabsorvida sempre, visto que
ela tem um limiar para reabsorção a partir do momento que o animal, por exemplo, ele está em um estado de diabetes, ele está em um estado de glicosúria constante. Aquelas células elas não vão conseguir reabsorver toda aquela glicose e então aquele animal ele vai ter um quadro realmente de glicosúria persistente. Como eu disse aqui no exemplo, diabetes mellitus, o tubo contorcido proximal vai ficar sobrecarregado e não vai conseguir reabsorver toda aquela glicose. Posteriormente, aquele outro filtrado glomerular, ele vai seguir para a alça de Henle, que vai ser a outra etapa, a próxima alça, e nessa fase, eles vão ter uma participação principalmente na reabsorção de água, produzindo então uma urina hipertônica, que vai ser aquela urina um pouco mais concentrada. A alça de Henle ascendente espessa, ela vai ter uma outra função de que, além de absorver, a água vai reabsorver também sódio, cloreto, íons de potássio, íons de cálcio, bicarbonato e magnésio, e vai secretar também íons de hidrogênio, tornando aquela urina cada vez mais ácida. No tubo torcido distal, ele vai participar principalmente da reabsorção de água, minerais e também outros compostos, e vai estar ali diretamente relacionado na excreção de ureia e de creatinina. É nessa parte que a creatinina ela vai ser 100% excretada. Então, nós temos aqui um tubo contorcido distal inicial, em que ele vai ter alta taxa de absorção de sódio, cloreto, cálcio, magnésio, e no tubo contorcido distal mais final, já entrando na parte do ducto coletor, nós vamos ter, além da absorção daquelas substâncias, quando em excesso, a excreção de íons de potássio. Nessa fase aqui, ele vai ser altamente dependente daquele hormônio antidiurético, que vai ser o ADH, e por meio desses, quando tem uma necessidade de absorção de água, é nessa fase que vai absorver também mais água, e vai ter também a secreção de íons de hidrogênio, tornando a clorina cada vez mais ácida e cada vez mais hipertônica. Já no começo, né, do ducto coletor e o final daquele tubo contorcido distal, vai ter uma absorção grande de água, principalmente controlada pelo ADH, vai ter um aumento da osmolaridade da urina e vai ter a secreção também de íons de hidrogênio, fazendo com que o pH ele fique cada vez mais ácido. Nessa fase também pode ser reabsorvido sódio, cloreto, água pelo estímulo do ADH, ureia, bicarbonato e a secreção de íons de hidrogênio. A taxa de filtração glomerular, que vai ser aquele produto que vai ser excretado no final, depois de um certo tempo, ele vai ser o melhor preditor da função renal e está diretamente relacionado com o número de néfrons funcionais, ou seja, tem a unidade funcional lá do rim, e a partir de um certo limiar de perda, aqueles túbulos, aqueles glomérulos, eles vão começar a ficar insuficientes. Essa taxa de filtração glomerular ela vai ser fundamental para verificar se todos os néfrons eles estão funcionando ou não. E essa taxa de filtração glomerular, ela vai ser, na verdade, dependente do volume de plasma filtrado pela cápsula de Bowman, do capilar glomerular por unidade de tempo. Vai estar diretamente dependente do fluxo adequado de sangue para os rins, da pressão sanguínea, da pressão intersticial e da pressão intratubular, e também, como eu disse anteriormente, vai ser dependente do número de néfrons funcionais naqueles rins. Uma outra coisa interessante é que a taxa de filtração glomerular, ela não é simples de ser mensurada diretamente e muitas das vezes nós, como os clínicos, patologistas, né, clínico, a gente consegue observar isso de uma maneira meio indireta, que vai ser pela mensuração da insulina, ioexol, manitol e ácido P-aminoipúrico e também creatinina exógena.
que são substâncias que elas são livremente filtradas pelo glomérulo, não sendo secretadas nem sendo reabsorvidas. Então, a gente faz a aplicação desses medicamentos, dessas substâncias no animal e fica verificando a taxa de filtração glomerular de uma maneira indireta pela dosagem da quantidade que está sendo excretada dessas substâncias. Como eu disse anteriormente, já que a taxa de filtração glomerular ela é dependente dos glomérulos que estão funcionais, a gente não vai verificar uma diminuição ou uma alteração quando há perda de aproximadamente 75% dos glomérulos funcionais. Então, a gente só começa a realmente verificar a diferença quando sobra apenas aproximadamente 30, 25% daqueles glomérulos funcionando ali para fazer aquela urina. Nenhum parâmetro bioquímico, eu sei, ele pode indicar se aquela lesão foi reversível ou irreversível, porém, ele só pode predizer se está tendo lesão ou não. Importante lembrar que os glomérulos, eles não apresentam capacidade de regeneração, são células pós-mitóticas, e os túbulos, eles só conseguem ter um processo de regeneração se a membrana basal deles estiver íntegra, ou seja, houve uma lesão subletal, teve perda daquelas células epiteliais dos túbulos, mas a membrana basal está preservada, beleza. Os túbulos, as células tubulares, elas conseguem passar por um processo de regeneração e, consequentemente, voltar ao seu normal. Porém, os glomérulos, eles não conseguem. Eu coloquei aqui esse esquema para mostrar que a diminuição da taxa de filtração glomerular ela está diretamente relacionada ao aumento de ureia, nitrogênio ureico, né, que vai ser a ureia, e da creatinina na corrente sanguínea do animal. Por quê? Porque esses compostos, não sendo excretados, eles acabam se acumulando dentro do sangue do animal, levando então a um processo que a gente vai denominar de azotemia, que vai ser o aumento da ureia e da creatinina na corrente sanguínea. É importante lembrar que a creatinina ela é mais indicada para avaliar a taxa de filtração glomerular do que o nitrogênio ureico. Por quê? Porque a velocidade da produção e a excreção elas são relativamente constantes, ou seja, o animal ele está sempre produzindo uma quantidade, digamos, basal da creatinina e de o nitrogênio ureico muitas vezes pode ser variável da alimentação do animal, se ele ingere mais proteína ou não, e assim sucessivamente e não é metabolizado por outros processos extra-renais, ou seja, não passa por outro tipo de metabolismo, apenas pelo renal, e por isso que acaba sendo mais indicado para a avaliação desse fator. Já o nitrogênio ureico, ele vai ser influenciado por fatores extra-renais, como eu já disse anteriormente, por fatores alimentares, também vai depender de, por exemplo, da função hepática, que vai ser responsável pela metabolização da amônia em compostos nitrogenados, apresenta uma significativa reabsorção no filtrado glomerular, e a taxa de reabsorção do nitrogênio ureico pode variar de acordo com a hidratação do animal, ou seja, é um animal que está mais desidratado, pode estar tendo uma reabsorção um pouco maior daqueles compostos nitrogenados do que o contrário.